Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre letramento racial. Eu, Del Souza, e a professora Rogéria Gladys recebemos Odailta Alves, ativista dos direitos humanos, escritora, educadora, atriz e poetisa. Começa agora o programa TV Direitos Humanos, TVDH, que é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, o Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação dos Movimentos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST. Também uma parceria com o Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. O letramento racial é um conceito que se refere à capacidade das pessoas de entender, analisar, discutir questões relacionadas à raça e ao racismo de uma maneira crítica. Envolve o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que permitem uma compreensão de dinâmicas complexas e estruturais do racismo. A gente hoje recebe aqui com a gente Odailta Alves, um prazer estar recebendo você aqui com a gente. A professora Rogéria também vai participar da nossa conversa aqui. Pessoal, Odailta, queria direcionar já essa primeira pergunta para você, porque a gente fala em letramento racial para trazer para a sociedade. A gente não está falando só de uma questão que envolve só negros, mas a pessoa de uma forma geral. E a gente vai se deparar com uma coisa muito importante nessa discussão toda, que é a questão da consciência, né? É uma questão da consciência. A gente está falando de formar consciências, né? Pessoas conscientes que possam trazer um debate mais saudável para essa questão racial. E a gente se depara com estrutura, né? Essa coisa estrutural, ela dificulta muito ainda essa questão do letramento. Como é que você tem visto essa questão? O racismo, a questão estrutural e a questão do letramento racial, eles estão totalmente interligados, né? A questão da estrutura, a gente entende que norteia todo um processo de sociedade, então e a sociedade ela é pensada estruturalmente e racialmente, né? Nós temos uma pirâmide social e na base dessa pirâmide está a mulher negra, a mulher preta que recebe o menor salário, que carrega as piores estatísticas. No topo dessa pirâmide está um homem branco, hétero, cis, né? Então, uma estrutura que sustenta esse país, a população negra, tanto a mulher, depois vem um homem preto, está na base, né? Sofrendo as maiores violências. E é tirado dessa população preta o direito a esse letramento racial, né, porque o letramento racial para uma sociedade que se sustenta a partir do racismo é algo perigoso, porque, infelizmente, a nossa sociedade pensa as pessoas pretas para os serviços subservientes, os serviços que recebem menos salários, os serviços que não estão em local de poder. E quando você dá um letramento racial a essa população desenvolve uma potencialidade que pode mexer com essa estrutura, que pode dizer: eu não quero estar mais nessa base, eu quero ir para o topo. E será que a nossa sociedade está preparada para ter pessoas pretas no topo? Né? Então, a relação entre o racismo estrutural e o letramento racial está totalmente ligada, porque o letramento racial seria algo fundamental para mexer com a estrutura. E enquanto esse letramento ele não vier de verdade, essa estrutura ela dificilmente vai se movimentar. Você falou uma palavra muito interessante, que é direito, né? Tipo, o pessoal precisa garantir esse direito. Professora Rogéria, quando se fala em direito, voltado para a questão do letramento, a gente está falando em quê, necessariamente, professora? Eu vou pegar aqui o gancho na fala da professora Odailta. Vejam, quando a gente fala de letramento racial, a gente está falando de um instrumento, de um mecanismo que vem aí contribuir para as práticas antirracistas dentro da nossa sociedade. Nós não podemos negar, né, que o nosso país ele tem uma influência europeia, né, é o colonialismo que está muito presente. Então, o letramento racial ele vem para quebrar essa linguagem neutra, né? A gente pode colocar aqui como exemplo, né, no ensino médio e no ensino fundamental, isso eu estou falando lá no passado. Quem eram os heróis
que foram apresentados para essas crianças? Pouquíssimos eram negros e vamos ver se eram. Então, eu, criança, cresço, né, admirando sempre heróis brancos. Então, o letramento ele vem, né, dar esse reforço e não é só para os negros. Todos, essa luta ela é coletiva. Então, brancos e negros têm que participar, entender, ler mais, né, o papel, a importância do negro no crescimento, no surgimento do nosso país. E assim, hoje em dia, geralmente quando a gente fala em questões raciais mesmo, e até voltado para a questão do letramento, vem logo aquela ideia de que como se a gente quisesse eliminar, como se existisse um adversário, como se a gente quisesse eliminar um adversário e quisesse os melhores lugares, né? O Dailton falava sobre essa questão da gente chegar ao topo. Então assusta muita gente quando a gente fala, a gente quer chegar ao topo. O pessoal, tá vendo? São os nossos rivais. É importante destacar que quando se fala em letramento, quando se fala em questões raciais, a gente fala em igualdade, não em ser mais ou ser menos do que o outro, mas é questão de igualdade, Dailton. E existe um inimigo ferrenho que é o racismo. Então esse é o nosso arqui-inimigo. Quando nós falamos de letramento, nós estamos querendo fazer um enfrentamento ao racismo que mata, que adoece, que exclui, né? E agora é fato, assim como a questão do feminismo, a questão da prática antirracista, do letramento racial, não visa a inversão de valores, né? O Paulo Freire já disse que a educação libertária fracassa quando o objetivo do oprimido é se tornar opressor. Ninguém quer se tornar opressor. Nós queremos ter o direito de viver, porque a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E esse jovem negro pode ser meu filho, que está se tornando adolescente agora. Então, assim, a nossa luta por um letramento, a nossa luta por mexer com a estrutura, é por necessidades básicas. É para que as balas não continuem matando crianças pretas, por exemplo, né? É garantir o acesso a espaços que são tão fundamentais. Então, assim, isso vai desde a base, como a professora falou, de você compreender ter referências de heróis, heroínas, é importante a gente pensar em gênero, que a gente vai continuar nesse mesmo local, de visibilizar os homens negros de destaque e as mulheres negras continuarem no processo de invisibilidade. Então, cientistas, né, é preciso que as pessoas pretas elas se vejam nesses espaços, para além desse local do escravizado e escravizada que a sociedade o tempo inteiro nos coloca, né? E é preciso esse letramento racial fazer com que as pessoas negras enxerguem esse local do racismo e que as pessoas não negras, as pessoas brancas, por exemplo, compreendam o seu lugar de privilégio. Porque quando a gente fala de letramento racial, é para que as pessoas brancas se compreendam enquanto, como a professora bem disse, personagens fundamentais no processo de uma construção de uma sociedade de fato antirracista, igualitária, né? Acolhedora mesmo, humana, né? E quando a gente traz essa questão estrutural, já para iniciar a nossa conversa, o ministro Silvio Costa ele veio aqui na Universidade, Silvio Almeida, né? Desculpem, veio na universidade e ele falava justamente essa questão. Um exemplo que ele dava era assim, a gente para no semáforo e vem alguém pedir um dinheiro, a gente diz logo, você poderia estar trabalhando, você poderia fazer isso, aquilo. Então, essa é um tipo de linguagem que a gente individualiza a questão do racismo, né? Como se o problema fosse do outro, só do outro. Quando a gente traz para a questão estrutural, a gente mexe em situações, em estruturas da sociedade que aí vai para a questão mesmo da relação do poder, né? Mas essa questão de racismo e poder é uma outra discussão que a gente vai falar no próximo bloco. Então, no próximo a gente volta a falar sobre esse tema, que eu também acho que está muito enraizado, está muito dentro dessa coisa do letramento. No próximo bloco, então, a gente fala sobre o racismo estrutural, o racismo, o letramento racial, e teremos o reforço e ajuda da reportagem de Elaine Oliveira, ela que traz uma reportagem sobre como que a cultura tem ajudado a questão do letramento racial. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nessa edição fala sobre letramento racial. Agora a gente acompanha a reportagem de Elaine Oliveira.
O letramento racial é uma abordagem educacional que está focado na conscientização e compreensão das questões raciais, promovendo a igualdade, o respeito à diversidade étnica. Ele busca discutir a história, cultura e os desafios enfrentados por diferentes grupos raciais, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva. Um dos caminhos para se ter acesso ao letramento racial é por meio da educação, como já falava o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O objetivo maior da educação é a conscientização do estudante. Então, eu acredito que a escola ela é um lugar fundamental para promover esse letramento racial. Isso na família a gente sabe que tem essa importância também, é onde tudo começa. E em sequência também é a escola, que é onde nossas crianças, nossos jovens passam a maior parte dos seus dias. A pernambucana Jaqueline Fraga é escritora, jornalista e administradora. É autora do livro-reportagem Negra Sou, a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho, obra finalista do Prêmio Jabuti e menção honrosa do Prêmio Maria Firmino de Literatura e do Prêmio Direitos Humanos e Jornalismo. Ela é também autora do Big Gatilho, um livro de poemas inspirado no BBB 21 e coautora do livro Cartas para a Esperança. Trazer essa representatividade e combater esse preconceito e mostrar que nós estamos chegando nesses locais e que merecemos ainda mais espaço, eu acredito que é fundamental e que a literatura tem esse papel extremamente importante, assim como a comunicação e assim como a arte e a cultura no Brasil. Jaqueline também acredita que a literatura é uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos adquirirem conhecimento para terem letramento racial. Por muito tempo a gente tem a população negra em um determinado local, no imaginário social, em um determinado local na nossa sociedade, por exemplo, muito comumente é associado a profissões, a serviços braçais, digamos assim, e menos em serviços da intelectualidade. Então eu acho que a partir do momento que a gente debate sobre esse assunto nas escolas e vai lá desde pequenininho, trabalhando esse tema com as nossas crianças, é uma forma de a gente moldar e construir aquela sociedade que nós queremos para o futuro. Então, realmente, é desde pequeno, desde criança, com esse apoio da família, com esse apoio dos educadores, com esse apoio da escola em si, que a gente consegue transformar a sociedade, que a gente consegue construir a sociedade que a gente quer para o nosso futuro. Então, Elaine mostrou muito bem na sua reportagem aí como que a cultura é um instrumento também de empoderação, de trazer esse poder para ser mais um aliado para a gente debater racismo, debater letramento. Odailton, você é poetisa, assim, com certeza você usa também da sua característica artística para também combater esses espaços. Assim. Dá para falar, dá para combater, dá para ser ativa na cultura, na arte, contra essa estrutura que a gente estava falando agora. Vamos voltar a falar sobre essa cultura de poder que tenta, por vezes, vencer todas as outras classes minoritárias na nossa sociedade? Chega! A partir de hoje, nada de morena, parda, da cor. Só responderei negra, negra mulher, negra espinho, negra flor, sem progressivas nem chapinhas, encrespada, empoderada, liberta do ditador. Chega! Sairei de torso pelas ruas e torcerei o teu olhar reprovador. Então, já começo com um poema para mostrar como o poema, enquanto arte, diz muito, né? E o poder da arte no processo de transformação é imenso. E aí a gente pensa historicamente a quem essa arte vem servindo. Eu sou da literatura. E, historicamente, o que a literatura fez com o meu povo? Historicamente, quem é a criança preta deficiente na literatura infantil? Historicamente, dentro do cortiço, nós temos Bertoleza. Quem é Bertoleza naquele romance? Então, assim, a literatura, de uma maneira geral, ela foi muito perversa conosco, porque eram sempre homens brancos construindo personagens estereotipados das identidades negras. E aí, quando nós, escritoras e escritores pretos e pretas, né, nos apropriamos dessa palavra e nós estamos aqui porque antes viemos
a partir de outras, como a primeira romancista brasileira é uma mulher preta, Maria Firmina dos Reis, que publicou em 1859 o primeiro romance desse país, chamado Úrsula, um romance antirracista. Então, as minhas letras pretas vêm de longe, a arte preta vem de longe, né? E essa arte é uma arte que vive na resistência, porque não é uma arte que tem um amparo fortalecido. E essa arte ela vai fazer esse processo, sim, de empoderamento, de letramento. Ela vai tocar. Se eu chego e apenas falo sobre o racismo, é uma coisa, mas se eu chego com poesia, eu tiro lágrimas de crocodilos, porque o poder da arte, né, de todas as formas, acaba tocando até aquelas pessoas que aparentemente são insensíveis às questões, elas conseguem se comover e levantar ali, epa, peraí, eu estou sentindo isso, entendeu? Então, e aí todas as artes, é o teatro, eu também sou do teatro, tem um espetáculo que eu sempre consigo acessar muitas pessoas ali tocando na questão do letramento racial. E a gente precisa, né? A gente necessita cada vez mais. Basta olhar mesmo para a história da ditadura militar. Se não fosse a arte, a gente não conseguiria se organizar enquanto povo, enquanto povo que protesta e tentar sair daquela situação. Agora, professora, poder, né? Poder. O que dizer dessa relação poder e racismo? Assim? Como é que a gente pode tentar trazer um paralelo, tentar trazer uma relação ou separa uma coisa da outra? Não, tá tudo linkado, né? E aí a gente vê a face do racismo, né? O racismo, ele é muito perverso e muitas vezes ele é silencioso. Então, né, eu enquanto advogada, professora, mulher, doutora, negra, eu frequento espaços de poder e eu não vejo, né, à medida que nós vamos subindo os graus, aí eu estou falando da justiça, do poder judiciário, né, nós não temos tantas mulheres e mulheres negras no poder. Então, quando a gente fala mulher, mulher negra, nós estamos falando de fatores, nós estamos falando de interseccionalidades que passam por esse tema. Então, eu vou falar aqui especificamente, né, de Pernambuco, né? Então, dependendo do tribunal que você, né, vai pesquisar, nós temos uma mulher desembargadora, tá? Outras, né, outros tribunais, dependendo, sempre nós vamos ter mais homens do que mulheres, com raríssimas exceções. Temos exceções? Temos sim, mas no geral nós encontramos mais, olha o perfil, homens brancos, homens héteros, né? Então fica difícil para as minorias terem todos os direitos respeitados. Então é muito importante o letramento racial para que, né, sobretudo nós estamos falando das pessoas, né, pretas, das pessoas pardas, dos negros, alcançarem também essa isonomia nesses espaços de poder. E como a professora Dailta disse no primeiro bloco, acabar com esse estereótipo. Olha, eu olho, mas para trabalhador doméstico tem um perfil. Nada de perfil, ninguém precisa estar enquadrado. E sim, em todo e qualquer espaço cabe todas as pessoas. Minha avó dizia que poder e dinheiro são os grandes... onde tiver problema, tá esses dois envolvidos aí, poder e dinheiro. Não sei se minha avó tá certa, né? Mas só para dizer que é uma discussão que a gente vai ter que continuar. No nosso próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre essa coisa do poder. Hoje a gente está aí enfrentando duas guerras, assim, uma coisa que minha geração tem visto muita coisa, desde impeachment a outras situações aí, e agora duas guerras ao mesmo tempo, né? Tudo por conta dessa questão do poder. E a questão racial não está muito longe disso, né? Então, por que é que se mata mais negro no Brasil? Por que é que se mata mais negros nas favelas? Por que que tem que exterminar essa população? Então, eu acho que esse tema do poder, ele é ainda muito forte nessa nossa discussão, e a gente vai ter que voltar. Professora, só um minutinho, a gente vai agora para os nossos intervalos, porque no próximo bloco, vamos às ruas para sabermos do povo, o que é que o povo sabe sobre racismo, né? Com o nosso quadro Fala Povo. A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema letramento racial.
eu, Del Souza, e a professora Rogéria Gladys, recebemos Odailta Alves, ativista dos direitos humanos, escritora, educadora, atriz, poetisa e muitas outras coisas aí, né, Odailta? Essa caminhada vai trazendo para a gente muitas faces, muitas características. Mas eu queria voltar mesmo para... A gente daqui a pouco vai exibir o nosso Fala Povo, mas eu queria, só para não perder ali aquele gancho que a gente estava falando sobre a questão do poder, hoje existe uma discussão muito grande, pessoas querendo que o presidente Lula indique algum negro para a vaga que pode estar surgindo no Supremo, e tem pessoas que acham que isso é mimimi, que não é. Professora, por que essas questões elas ainda causam muito burburinho, muita zoada, principalmente nas redes sociais? Verdade. O nosso presidente, ele tem aí uma oportunidade, né, de mudar o perfil do nosso Supremo Tribunal Federal, né? O que eu falo? Em relação à quantidade de mulheres e em relação à quantidade de homens negros que passaram pelo Supremo, né? Como é diferente o percentual. Nós tivemos até agora mais ministros e ministros brancos. Então, nós temos sim no nosso país pessoas, mulheres negras, capacitadas sim para comporem o elenco do Supremo Tribunal Federal. E para além, né, da discussão, é sinônimo de empoderamento, de representatividade, né, que é o tema que nós estamos discutindo aqui, o letramento racial. Então, para a população que acha que é mimimi, se o letramento racial, né, chegasse lá na base, ou até mesmo nas universidades, eles entenderiam de outra forma. Então, é importante sim termos juízes, desembargadores, ministros e também no campo da política, mais mulheres e mulheres negras. Então agora a gente vai acompanhar o quadro Fala Povo, que é quando o nosso repórter Luiz de Castro, ele foi às ruas para saber do povo, o que é que o povo sabe aí sobre racismo. Observem que as expressões inveja branca e a coisa está preta possuem uma diferença entre elas, porque a palavra branca está relacionada a algo bom e a palavra preta está associada a algo ruim. Ambas têm um significado racista, e racismo no Brasil é considerado crime inafiançável, como está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. 81% dos brasileiros têm a percepção de que o Brasil é um país racista, e 66% acreditam que a violência verbal é a principal forma de ação racista. Os dados divulgados este ano são da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, IPEC, que ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios das 5 regiões do país. Por isso, o Fala Povo de hoje foi às ruas para ouvir as pessoas e entender o que elas pensam sobre o assunto. Para você, o que é racismo? O racismo, para mim, é uma coisa indignante, porque eu acho que todo mundo é igual. Entendeu? Que as pessoas, elas não são, só porque são de cor diferente, não quer dizer que elas não merecem respeito, entendeu? Eu acredito que elas merecem muito respeito. Para mim, racismo é inadmissível. O racismo, para mim, é um preconceito que começa dentro de casa. Tem gente que é preto, que é homossexual, que até nos idosos as pessoas têm preconceito. Tem família mesmo que não aceita nem seus idosos dentro de casa. Então, eu acho que um preconceito começa dentro de casa. Racismo. As pessoas dizem, não, preconceito só na rua, e não é, mentira. Racismo é eu ofender uma pessoa que não seja da minha mesma raça. No caso, preto, negro, ou um africano, um religioso, um homossexual. Então a gente volta a falar, eu acho que essa pergunta vai, enquanto existir vida na Terra, a gente vai continuar perguntando isso assim, porque nem sempre, aí é onde falta o letramento, né? Quando a gente precisa perguntar, você sabe o que é racismo, né? Como a nossa repórter agora foi às ruas para saber, você sabe o que é racismo? E as pessoas ainda respondem, uns já ouviram falar, outros não ouviram falar. É de fato um indicativo de que falta cada vez mais, as pessoas não saberem responder de uma forma mais pontuada o que é o racismo. É porque falta o letramento, Odailta?
Sim, mas às vezes quando você precisa verbalizar, né, formar um conceito, isso pega você meio de surpresa e tal. Eu acho que para além de você conceituar, é que as pessoas consigam perceber as práticas racistas. Inclusive aquele racismo velado, sabe? Aquele que vê uma mãe negra com um filho branco e vai colocá-lo no local da babá. Entretanto, se vir uma mãe branca com uma criancinha negra, não vai questionar isso, né? Vai perceber que, inclusive, é uma mãe de coração boa, porque é uma mãe adotiva. Vai logo colocar aquele corpo negro num local vulnerabilizado, que foi amparado pela mãe branca. Pode ser a mãe biológica, mas vai ser colocado dessa forma. Então, e são práticas racistas. Então, é preciso que esse letramento, eu penso sempre que, para além do conceito, se trabalhe na prática, para que a gente consiga olhar para a sociedade e perceber de fato, né, as violências que estão ali subentendidas, né, aquela coisa, aquele racismo velado, né, porque perceber racismo no Brasil é muito complicado, né, desde que a gente pensa que a gente foi educado para uma pseudo-democracia racial. Né? Pernambuco é o berço da democracia racial, então é muito complicado para a gente destruir essa democracia racial. Né? Não, e assim, a gente está sempre falando na atitude do outro, né? Então, o que é o racismo por outro, como é que o outro tem que agir, mas a gente também precisa se colocar em cena, né? Professora, como é que a gente pode pensar num letramento racial já partindo do princípio de que começa em mim? Sou eu que preciso estar imbuído, estar envolvido nessa consciência mesmo de todas as questões que envolvem a minha cor, que envolve onde eu nasci, que envolve o lugar onde eu fui criado. Como é que a gente se coloca nessa cena e traz essa discussão para a sociedade? Nesse exato momento, nós estamos falando de práticas antirracistas. Nós precisamos, né, exercitar, e aí repito, todos, o letramento racial é para todos, pretos e pessoas brancas. Então, nós temos que identificar o racismo, ora ele vai estar no futebol, o racismo ele vai estar... nós temos o racismo recreativo, para que mais cruel, né, do que aquele vídeo por likes, né, influenciadoras, né, praticaram racismo, injúria racial em relação a crianças. Então, é ter esse olhar, o que eu acabei de falar, né, o espaço de poder, o racismo e dentro do espaço de poder. Então, começa assim, Del, dentro de cada um, mas lembrando que a responsabilidade é coletiva, todos, poder público, escolas, todos são responsáveis e podem ajudar para a gente combater e colocar em prática e ter uma sociedade menos racista. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que nessa edição fala sobre letramento racial. Eu e a professora Rogéria Gladys recebemos Odailta Alves, ativista dos direitos humanos, escritora, atriz, poetisa e que está com a gente aqui nessa discussão sobre racismo, sobre letramento racial. Agora é aquele momento em que Odailta e Rogéria vão responder a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa com o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Thales Alencar. A Lei nº 11.645, instituída em março de 2008, passou a tornar obrigatório para os ensinos médio e fundamental o ensino das histórias dos povos indígenas e africanos no Brasil. Quem estudou após esse período, muito provavelmente vai se lembrar de ter entrado em contato com esses assuntos. É justamente sobre isso que Colaia Cuyela, estudante de jornalismo, traz uma questão sobre a relação entre letramento racial e educação básica. Eu gostaria de saber como desenvolver práticas pedagógicas para o letramento racial na educação básica. A gente agradece a pergunta de Colaia Cuyela. Odailta, como
responder a pergunta enviada então pela nossa telespectadora. Uma pergunta muito importante, né? A gente tem que pensar sempre nesse local da educação básica. E eu acho que um dos primeiros movimentos a se fazer é investir na formação dos educadores e educadoras. Então, é preciso que as universidades e as faculdades pensem numa formação de profissionais pautadas também na Lei 10.639 de 2003 e na Lei 11.645 de 2008. Né? Ambas vão tratar da questão étnico-racial na sala de aula, uma com foco na educação afro-brasileira e a outra inclui os povos indígenas, que também é muito importante para os nossos estudos. E, a partir desse momento de formação desses profissionais, a gente vai ter uma sala de aula diferenciada, né? Uma sala de aula que o currículo seja diferenciado, que o currículo não seja eurocentrado, mas que traga realmente uma diversidade étnico-racial. Então, é preciso, sim, que desde a educação infantil, desde a creche, os nossos estudantes, bebezinhos ali, consigam receber como brinquedo bonecos e bonecas pretos e pretas, por exemplo. Consigam ter livros contando histórias de princesas e príncipes negros também, para que as crianças pretas e pretas se vejam e as crianças não negras também vejam e deem carinho a esse corpo negro desde a base, né? É preciso que do primeiro ao quinto ano, essa educação ali que está no Fundamental 1 também tenha referenciais negras de heróis, de heroínas. É preciso pensar que essa África que fica na 4ª unidade, que trabalha quando dá o tempo, consiga vir para a 3ª, para a 2ª e se trabalhar. Então, esse currículo é preciso quebrar com os silenciamentos que a história, a ciência, a língua portuguesa traz sobre as nossas identidades, né? Escritores, escritoras, heróis, heroínas, cientistas. E eu digo não só pretos e pretas, mas indígenas também. É preciso a gente lembrar sobre essa questão, né? Esse letramento racial que fica muito centrado na população negra é muito importante, mas quando a gente fala de raça, a gente está falando também da população indígena que sofre um processo de invisibilidade e silenciamento. Daí eu trago essa questão da educação básica como esse contato necessário com o letramento, professora. E a gente pode falar também na questão das universidades. Assim, eu não sei se a gente pode pensar ou se já existe, ou como é que está essa questão mesmo de uma disciplina voltada ao direito, à relação, à questão do direito com relações raciais. Como é que está essa situação? Como é que a gente pode trazer esse tema que a Dailton traz, muito importante, do letramento, na educação? Então, na educação, no ensino superior, o MEC agora tornou obrigatória a disciplina de direito e relações raciais. Então, quando, né, chegando para mim, eu estou falando pelo curso de direito, se esse aluno, esse estudante tivesse tido esse letramento racial lá no ensino médio, no ensino fundamental, né, ficaria bem mais tranquilo para o professor universitário. Mas aqui também é espaço, né? Esses universitários, eles estão em formação de uma profissão e, sobretudo, o direito que nós vamos trabalhar com justiça dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, é importante, eu sei da importância da disciplina para construir aí, né, esses espaços de poderes com julgadores com outro olhar, né, um olhar mais igualitário para a questão da etnia, da raça e de todos os fatores que passam por essa temática. Porque existe uma lacuna, ou pelo menos falam-se em uma lacuna de formação mesmo, que coloca o negro, Dailton, num lugar que ele tem que estar o tempo todo explicando, assim, o que é isso, o que é ser negro, mas esse termo, como se a gente tivesse a obrigação de chegar para um branco e dizer assim, olha, eu vou lhe dar agora uma aula sobre isso, sendo que o próprio branco pode pesquisar, pode estudar, pode... Então é uma cena muito comum, eu digo isso porque eu sou negro e me percebo muito nesses espaços, de tendo que estar explicando às pessoas sobre as nossas vivências, assim, e que essas pessoas podem buscar isso. Falta mesmo isso para a gente... Quando os brancos também começarem a se conscientizar e a aprender e estudar sobre isso, você acha que essa questão racial, o racismo, ele tende a diminuir? É uma colaboração muito grande? E é muito perigoso porque, às vezes, quer colocar a responsabilidade nas vítimas, porque as pessoas pretas são vitimadas com relação ao racismo.
né? E esse comprometimento desse letramento tem que partir de todas as pessoas. Eu sempre digo que o racismo foi construído pelos antepassados brancos, e as pessoas brancas, na atualidade, elas vão viver privilégios construídos a partir da escravidão. Se uma mãe branca não tem medo que o seu filho branco cresça, é porque a escravidão diz que o filho dela vai ser protegido pela sociedade, enquanto eu, que sou mãe de filhos pretos, tenho medo que os meus filhos cresçam. Então, assim, é preciso compreender que ler pessoas negras, ouvir pessoas negras, quando alguém disser eu sofri racismo, pare de amenizar, é impressão sua, senta e ouça, me explique. O que é que eu posso fazer para te auxiliar? Então, é preciso essa irmandade mesmo, né? Senão a coisa não vai mudar, nós sozinhas e sozinhos não temos força para isso, nós não estamos no topo da estrutura. É preciso realmente essa questão de irmandade e de consciência coletiva. E às vezes parece que a gente não se faz. Na verdade, as pessoas não querem entender, às vezes, as estruturas que existem mesmo para potencializadoras do racismo, elas não querem entender muito o nosso posicionamento. Eu tinha conversado com a professora Rogéria antes, né, da gente vir para esse programa aqui, e ela falou, deu um exemplo muito assim, muito emblemático de como essa coisa do privilégio, né? Ela falava sobre aquela questão mesmo de um morador de rua que vai... E aí eu vou até deixar o espaço para ela falar esse exemplo, assim, como que a gente fala em privilégio e as pessoas às vezes que nos ouvem acham assim, faz privilégios, o que é que eles estão dizendo, não sei o quê. Mais uma vez, é mimimi. Professora, se você puder complementar. Eu vou começar, né, a frase não é minha, mas a gente escuta muito assim, ó, lugar de fala. Quem tem o lugar de fala é ela, que ela é negra ou que ele é negro. Não, nós todos temos lugar de fala. O que é diferente é o lugar da dor. Aí sim, a dor de quem sofre racismo, a dor de quem sofre discriminação pela sua orientação sexual, enfim, mas lugar de fala todos nós temos e devemos ocupar. O exemplo, eu ouvi num podcast que perguntaram para uma pessoa em situação de rua, né, que vive em extrema pobreza lá no estado de São Paulo, e ele é branco, e aí perguntaram, tem algum privilégio em ser branco, já que você está aqui, né, você está morando na rua, um invisível? Ele disse, tem, é privilégio, eu posso entrar no shopping e utilizar o banheiro. Então, vamos imaginar se fosse um morador de rua negro tentando entrar num shopping, e se for um shopping, né, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir utilizar o banheiro. Nós, né, já vimos situações que nem entrar no shopping. Ou então entra, mas fica logo, né, o segurança fica logo de olho perseguindo pela questão do tom da pele da pessoa. Então tá aí, ó. Então é por isso, é por essas reflexões e é por essas discussões que a gente tenta tá sempre falando, tá sempre discutindo, tá sempre trazendo esse tema cada vez mais à tona para a realidade. Vamos continuar com essa discussão ainda, temos mais um bloco, graças a Deus, para falar ainda sobre as questões raciais, e no próximo bloco, o nosso último e quinto bloco desta edição, a gente vai continuar essa discussão mesmo sobre privilégios, sobre benefícios, sobre luta, e para então trazer às pessoas essa possibilidade de refletir mesmo em que lugar que estamos, qual lugar que a gente ocupa, né? A gente também tinha falado muito sobre essa coisa de tipo, esse programa é exibido em TVs, né? Então, para essas TVs, como é que está o quadro de funcionários dessas TVs, né? Onde é que estão os negros nessas TVs? Vocês que nos assistem agora, vocês que vinculam esse programa, assim, quantos negros estão? Ou esse só é um espaço para a gente estar preenchendo grades, assim, na universidade? Esse curso, ou o curso que gere a comunicação, ou o curso do direito, né? Quantos professores negros temos nesse curso, nessa universidade, nessa instituição? Então a gente tem que cada vez mais trazer a discussão e fazer com que quem está assistindo a gente reflita, né? A gente não está aqui para fazer um programa bonitinho, um programa legal e bacana, mas um programa para a gente discutir. Então no próximo bloco a gente volta com essas questões, daqui a pouco, no TVDH. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nessa edição traz como tema letramento racial. Eu, Del Souza, e a professora Rogéria Gladys conversamos com Odailton Alves
ativista dos direitos humanos, escritora, educadora, atriz, poetisa. E para a gente, infelizmente, né, fechar esse programa nesse último bloco, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua literatura, Odailton. A gente lê o seu currículo e vê logo a escritora Odailton Alves. Assim. Quais são os caminhos de letramento, questões raciais que a sua literatura vai nos apontando? Assim? A minha literatura ela é toda pautada nas minhas identidades. Eu digo que toda a literatura ela é, em certa proporção, identitária. Inclusive, a literatura que foi produzida por pessoas brancas trazia as identidades brancas. E eu trago a minha literatura e as identidades que me atravessam. Então, é uma literatura negra, é uma literatura que vai apresentar os corpos LGBTs, porque eu também sou uma mulher lésbica. Vai trazer a favela, que eu sou uma mulher que vim de Santo Amaro, Campo do Unze, né? Vai trazer todas as identidades que me atravessam e vai visibilizar, né? Na verdade, se a gente pega os livros didáticos, às vezes os paradidáticos que chegam nas escolas públicas da educação básica, por exemplo, raramente a gente consegue encontrar um livro que os estudantes, as estudantes consigam olhar e se identificar, e se ver ali presente. E eu não estou dizendo que as pessoas só devem ler tal coisa, mas é muito violento quando elas só leem uma literatura não representativa, né? Então, a minha literatura ela vai trazer, sim, todo um letramento, todo um processo de denúncia, mas ela também vai trazer amor, né? O meu livro último que eu lancei agora é esse, o Afrochego. Eu estou ainda em processo de lançamento, eu lancei no festival A Letra e a Voz, lancei em Caruaru, né? Vou desenvolver uma atividade com ele agora na Bienal do Livro. Estou circulando com literatura pelo Sesc, então, próximo finalzinho agora de outubro também, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, já fui para São Paulo, fui para Santa Catarina, e tudo levando essa literatura preta pernambucana. E dizendo que não sou eu apenas, mas eu e é um bonde de escritoras pretas que nós temos aqui, né, que estamos aí fazendo esse processo. E essa literatura ela vai fazer esse acalento sobre os nossos corpos, nossas identidades, e tem também o Pretos Prazeres, dizendo que nós não somos apenas esse local da dor e da luta, mas nossos corpos também são do amor, do prazer, do desejo, não da hipersexualização que a sociedade impõe, mas do nosso protagonismo. Né? É usar a literatura para trazer outras visões e trazer essa primeira pessoa se impondo a partir dessas letras, né? Que geralmente era colocada a partir da terceira pessoa, quando o branco falava sobre nós. Não, somos nós falando sobre nós, com as nossas subjetividades, com as nossas identidades. Então, e mergulhado dentro de um letramento racial que faz parte, que nos compõe, né? Que nos compõem, exatamente. Professora Rogéria, falando nessa composição, né, que a Odailton traz, teríamos mais algumas obras, o que indicar, principalmente para você que trabalha com um público mais adulto, né, que é o pessoal do ensino superior. Assim. Ok, eu indico Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Ela retrata, tá? Ela é uma mulher negra e ela era uma catadora de lixo e conseguiu, né? Então ela colocava o dia a dia dela numas folhas lá de caderno e foi descoberta por um jornalista e virou, né? Foi descoberta como escritora. E ela traz essa dificuldade da mulher negra e mãe solo e catadora, né? Numa cidade como São Paulo. Então, é uma experiência literária para quem está querendo começar. Ela traz essa questão do racismo, de todo o preconceito e da fome, porque ela passou muita fome enquanto catadora de material reciclável lá em São Paulo. E como a gente falou no início, nós temos vários autores e autoras negros que vão ampliar aí o tema que nós estamos estudando, letramento racial. Nós temos a Sueli Carneiro, a própria Odailton, que eu já quero esses livros aqui já, certo? E além dos livros, os poemas de Odailton, que traz a resistência na sua composição. Odailton, você poderia
declamar Sim, um poema para a sim. gente já nesse finalzinho? Eu venho de uma família de catadores e catadoras. Quando eu era criança, eu precisei também catar material reciclado dentro da comunidade para viver. E aí, professora, eu sempre reflito sobre essa questão. Sempre digo que Carolina Maria de Jesus, ela não era uma catadora de lixo, ela era uma escritora que precisou catar lixo para não morrer de fome. E isso diz muito sobre essa sociedade que nós temos, que faz com que uma mulher genial, que estudou até a 2ª série, 3º ano, precisou estar nesse local, e com todo respeito às pessoas que catam lixo, mas a gente sabe que nós não precisamos estar sempre nesse espaço, né? E a sociedade faz isso, fez isso com ela e faz isso com muitos de nós, porque nós estamos aqui, nós somos exceções, né? Nós sabemos sobre isso. E aí, com relação a essa favela, eu vou deixar 2 poemas assim pequenininhos. Um é O Olhar da Favela. É na favela que a gente reparte o pão. E com mesa farta ou faltando tudo, todos comem. A favela tem um olhar profundo de uma mulher preta. Sou negra, bela como a noite em pleno eclipse. O tronco pisou minhas raízes, mas resisti. Sou folhas, flores, frutos, madames, donzelas, meretrizes. Os meus cabelos encrespam o padrão. Meus seios não amamentam mais o filho do patrão. Os lábios carnudos cospem a história. Sou Dandara em Palmares, Luísa Maí nos Malês, Carolina de Jesus despejando toda a dor, Teresa de Benguela liderando o quilombo, enraizando minha cor. Sou mulher, mares, raios, rios, dona do meu terraço, senhora do meu terreiro, mulher negra, mulher de brio. E é isso, a gente vai construindo essa literatura para colocar essa mulher negra, exaltando a nossa beleza, dizendo o brio que nós temos e dizendo um bocado de coisa que a literatura clássica não disse sobre nós. E a gente só resta agradecer a vocês. Obrigado, professora Rogéria, Nada por também. aceitar nosso convite. Obrigada também pela oportunidade. Obrigado, Adailta, também por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente, partindo Que desse tema tão agradeço. importante. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação, Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @programa tvdh.unicap e também dos nossos canais do YouTube, Cátedra Dom Helder e Jornalismo Unicap.